Nas últimas décadas, muitas práticas questionáveis têm ocorrido nas igrejas ao redor do mundo. Agora me digam, isso parece um verdadeiro avivamento para vocês? Essa desordem nas igrejas? Muitas congregações hipercarismáticas afirmam estar vivenciando um avivamento, mas vemos todas essas coisas estranhas acontecendo, enganando vários tipos de pessoas, especialmente os cristãos jovens que não conhecem bem as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40 diz: "Mas tudo deve ser feito com decência e ordem." Ficar bêbado no espírito, cair no espírito, rir descontroladamente no espírito e fazer sons de animais no espírito não são manifestações ordenadas por Deus. Isso não é obra do Espírito Santo. É obra de um espírito falso, impuro e demoníaco, ou, em alguns casos, apenas encenação, puro e simples charlatanismo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: "Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Em sua ganância, esses falsos mestres explorarão vocês com histórias inventadas." É interessante notar que essas falsas igrejas também pregam saúde e prosperidade, sempre solicitando doações financeiras com a promessa de que, em troca, Deus concederá bênçãos. Utilizam frases como: "Senhor, declaro propriedades, declaro casas livres de dívidas em nome de Jesus", e outros discursos enganadores. Essas pessoas acumulam grandes riquezas, explorando a fé alheia e atraindo mais e mais pessoas desavisadas com o objetivo de lhes extorquir dinheiro. Nessas igrejas, vemos falsos profetas, falsos ensinamentos e falsas obras do Espírito Santo. Infelizmente, muitos incautos caem nessas fraudes religiosas. Com roupas elegantes, pastores levam uma vida de luxo, possuindo casas magníficas, aviões particulares e carros de última geração, acumulando grande riqueza. Utilizam jatos privados para visitar suas casas de férias, frequentemente evitando voos comerciais, sob o pretexto de não quererem entrar em um tubo com um monte de demônios. Essa hipocrisia, às custas da fé alheia e marcada pela falta de comprometimento com a verdade, está se espalhando, lucrando em nome de Deus. Essas são apenas algumas das práticas observadas nas igrejas hoje, incluindo algumas carismáticas e pentecostais tradicionais, além de outras denominações. Esse fenômeno se espalhou por todo o mundo e representa apenas a ponta do iceberg. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. A promessa de cura, salvação e prosperidade tornou-se uma farsa lucrativa na exploração da fé. Primeiro, você precisa entender que em nenhum lugar da Bíblia ou das Escrituras, todas essas loucuras aconteceram quando o Espírito Santo trouxe avivamento. As pessoas não faziam coisas incontroláveis, não caíam para trás inconscientes, não riam descontroladamente, não se sentiam bêbadas ou agiam como animais incontrolavelmente. De fato, o Espírito Santo nos dá mais autocontrole. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole." Sempre que alguém nas Escrituras caía, eles faziam isso de joelhos, nunca para trás, mas para frente, adorando a Deus. Se o Espírito Santo atua em você e você aceita Deus como seu Senhor e Salvador, é uma obra transformadora que ocorre internamente, tornando-o um novo cristão renascido. Não há experiências externas extravagantes ou comportamentos insensatos. No entanto, nesses falsos avivamentos, as pessoas apenas experimentam manifestações externas, sem nenhuma mudança interna. Continuam vivendo em seu estilo de vida pecaminoso, sem transformação real. Permanecem exatamente como eram antes de serem caídas no espírito ou bêbadas no espírito. Não há regeneração, pois não é obra do Espírito Santo, mas de um espírito falso. Eles não testam os espíritos, como as Escrituras nos instruem a fazer. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz:
Amados, não acreditem em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Um verdadeiro avivamento é caracterizado pela renovação espiritual genuína e duradoura que ocorre na vida das pessoas. Envolve uma profunda transformação interior, manifestada através de arrependimento, mudança de comportamento e um desejo renovado de seguir os ensinamentos de Cristo. Um avivamento verdadeiro é centrado na palavra de Deus, enfatizando a importância da oração, da comunhão cristã e do serviço aos outros. Ele resulta em frutos espirituais, como amor, paz e alegria, e promove uma vida cristã autêntica e comprometida. Por outro lado, um falso avivamento é caracterizado por manifestações externas e sensacionalismo. Ele pode envolver experiências emocionais intensas, mas superficiais, que não levam a uma verdadeira mudança de coração. Muitas vezes, está associado a práticas exageradas, como manifestações físicas extravagantes, busca por sinais e maravilhas e ênfase desproporcional em bênçãos materiais e prosperidade financeira. Um falso avivamento pode ser alimentado por doutrinas distorcidas e teologias de prosperidade, desviando as pessoas da verdadeira mensagem do Evangelho e levando ao engano espiritual. Então, de onde vêm esses falsos ensinamentos? Do movimento da palavra da fé, que engana muitas igrejas ao redor do mundo. E.W. Kenyon começou tudo isso misturando ensinamentos metafísicos de novo pensamento, ciência da mente, e foi daí que veio a teologia do declare e tome posse. Ele misturou isso com o pentecostalismo, criando uma espécie de mistura entre a teologia cristã e o novo pensamento e misticismo. Acompanhem a seguir alguns desdobramentos que serão úteis, especialmente se você faz parte destas denominações. Nada é mais esclarecedor do que apresentar fatos que os ajudem a estar conscientes para não serem facilmente enganados, lembrando que Deus não faz barganhas. Kenneth Hagin estudou com E.W. Kenyon e fez do movimento da Palavra da Fé o que ele é hoje. A maioria dos líderes do movimento da Palavra da Fé segue os ensinamentos desses indivíduos. Algumas das figuras famosas de quem vocês devem ter cuidado são Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul e Jan Crouch e Fred Price. Essas pessoas são verdadeiros lobos em pele de cordeiro, causando danos significativos à igreja. Suas ações prejudiciais continuam a afetar a fé de muitos hoje, à medida que as pessoas os ouvem e são enganadas por suas palavras. Como resultado, alguns se sentem desanimados e questionam a suficiência de sua própria fé. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 diz: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é surpresa que seus servos também se disfarçam como servos de justiça. O fim deles corresponderá aos seus feitos. Então, por que os mentores desse movimento da palavra da fé são considerados falsos mestres? O que eles ensinam exatamente que é contra a palavra de Deus? Eles acreditam na força da fé. Basicamente dizem que você pode falar as coisas para a existência se tiver fé suficiente. Você sempre pode ter saúde e prosperidade se tiver fé suficiente, manipulando o poder da força da fé como um Deus. Em outras palavras, você basicamente cria sua própria saúde e prosperidade apenas reivindicando o que as Escrituras prometem. É isso que eles acreditam. Eles também chamam isso de teologia do declare e tome posse, ou evangelho da prosperidade. Eles acreditam que as leis que supostamente controlam a força da fé funcionam independentemente da vontade de Deus e acreditam que o próprio Deus está sujeito a essas leis. Isso é idolatria. Eles acreditam que somos pequenos deuses e que podemos usar a força da fé como se tivéssemos superpoderes. Se olharmos para as Escrituras, podemos ver que podemos pedir a Deus certas coisas e Ele nos dará se for da sua vontade. João capítulo 14, versículo 13 diz: E tudo o que pedirem em meu nome,
eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês me pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Agora, entende o que significa pedir algo a Deus em seu nome? Significa pedir de acordo com sua vontade. Vemos a mesma coisa em toda a Escritura. Por exemplo, João capítulo 15, o versículo 7 diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Não somos pequenos deuses que podem usar a fé como uma espécie de ferramenta de poder para gratificar nossas naturezas pecaminosas neste mundo temporário para ter uma vida perfeita. Nós nem sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe, e às vezes Ele não nos dará o que pensamos que precisamos, mas Ele nos dará o que Ele sabe que precisamos. E às vezes Ele não responderá às nossas orações da maneira que pensamos, porque nossas intenções estão erradas. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vocês já se perguntaram por que as igrejas hipercarismáticas e esses falsos mestres atraem tantas pessoas? Infelizmente, encontram terreno fértil para suas mensagens enganosas, porque alimentam os desejos egoístas dos corações humanos. Pregam o que as pessoas querem ouvir: promessas de prosperidade, dinheiro, saúde, riquezas fáceis e uma vida perfeita aqui na terra. Mas isso não é o que a Escritura diz. 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você é um verdadeiro cristão, se escolheu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você se demorou nas trevas deste mundo pecaminoso. E quando você volta para a luz, quando escolhe a justiça, em vez de todo o caos que está acontecendo no mundo, apenas observe o estado do mundo. O mundo odiará e perseguirá. Não há como ter uma vida perfeita neste mundo pecaminoso. Apenas observe o exemplo de todos os apóstolos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Se você faz parte de algumas dessas denominações, não é minha intenção ofendê-lo ou desrespeitá-lo. Meu propósito é compartilhar a verdade, pois somente ela pode nos libertar. A única verdade que possuímos neste mundo é a Escritura, a Palavra de Deus. No entanto, não sou eu quem deve dizer onde você deve estar. Se você está feliz, encontrou paz e se sente bem, isso é importante. Mas é crucial manter-se atento a esses alertas. Lembre-se, a verdadeira felicidade não pertence a este mundo, e é importante não se deixar enganar por falsas promessas. Você é cristão só porque quer saúde e riqueza, ou é cristão porque é um pecador que precisa de um Salvador, porque tem fé real em Jesus Cristo, porque o ama com tudo o que você é? A Escritura nos diz para não sermos gananciosos, mas para estarmos contentes com o que Deus nos dá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, preocupamos com isso contentes. Você está contente apenas com alimento e roupa? Está contente com o que Deus lhe dá? Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Essa é uma promessa incrível de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Não estou dizendo que você não pode pedir ajuda a Deus para questões financeiras, saúde e todas essas coisas, porque você pode. Como filho dele, ele é seu pai e se importa com você. No entanto, é importante lembrar que devemos viver no mundo sem nos deixarmos envolver por ele. Embora o dinheiro seja necessário para nossa sobrevivência e necessidades terrenas, não devemos buscar riquezas que podem se perder ou serem consumidas. A verdadeira riqueza está na salvação da alma. Não é pecado ser rico. Deus pode abençoá-lo financeiramente para dar-lhe a glória. Basta olhar para Jó. Davi é outro bom exemplo, e Salomão. Mas em nenhum lugar da Escritura ele nos diz que todo cristão será rico. Em nenhum lugar ele nos diz que não passaremos por tribulações, não passaremos por dificuldades.
Na verdade, ele nos diz exatamente o contrário, que passaremos por dificuldades, por tribulações. Deus permite isso em nossas vidas para que possamos aprender com isso, para que possamos crescer espiritualmente enfrentando isso, aprendendo a confiar em Deus sobre nossas situações. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Agora, o que Deus nos promete na Escritura é que, se a condição é sempre o colocarmos em primeiro lugar, se vivermos para Ele, vivermos de forma justa, então Ele cuidará de nós. Você não precisa se preocupar com comida ou roupa. Ele é seu Pai, Ele cuida de você e cuidará de você. Ele fará todas as coisas cooperarem para o bem, as coisas boas e as ruins, tudo junto para o bem para você. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora, Deus não diz que tudo o que você experimentará será bom. Ele diz que fará todas as coisas cooperarem para o bem se você o amar. E ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 31, Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O movimento da palavra da fé não apenas adiciona um pouco de mentiras na Escritura. Eles não são apenas uma denominação diferente. Seus ensinamentos não são cristãos de forma alguma. Ouça isso. Eles acreditam que Deus criou os seres humanos à sua imagem literal e física, como pequenos deuses. Antes da queda, os humanos tinham o potencial de chamar coisas à existência usando a força da fé. Após a queda, os humanos assumiram a natureza de Satanás e perderam a capacidade de chamar coisas à existência. Para corrigir essa situação, Jesus Cristo abandonou sua divindade e se tornou homem, morreu espiritualmente, assumiu a natureza de Satanás, foi ao inferno, nasceu de novo e ressuscitou dos mortos com a natureza de Deus. Após isso, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar nos crentes, capacitando-os a refletir a natureza divina, não para se tornarem deuses, como alguns ensinam erroneamente. Esse não é o verdadeiro evangelho, mas uma distorção maligna. Desde os primórdios, o diabo tem tentado enganar a humanidade, prometendo-lhes ser como Deus, como vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando a serpente mentiu para Eva, instigando-a a desobedecer a Deus. Essas falsas doutrinas são perigosas e devem ser rejeitadas em favor da única verdade, a palavra de Deus. Certamente somos feitos à imagem de Deus, mas não devemos considerar-nos como pequenos deuses, utilizando uma suposta força da fé para conquistar temporariamente as prosperidades, a riqueza e a saúde, a nosso bel prazer neste mundo. Não vivemos em um conto de ficção científica, mas sim na realidade, onde enfrentamos adversidades que a vida nos impõe. A verdadeira fé não é um poder místico que manipulamos em nosso benefício pessoal. Ela reside em confiar em Jesus Cristo, acreditar na palavra de Deus e depositar nossa confiança nele acima de tudo, não apenas para a salvação, mas para toda a nossa jornada de vida. Hebreus capítulo 11, versículo diz, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. E Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É muito perigoso dizer, eu declaro isso, ou eu declaro aquilo. Quem é você? Quem sou eu? Somos apenas humanos. Não podemos nem começar a nos comparar com Deus Todo-Poderoso. Primeiro você precisa perguntar a Deus se é a vontade dele. E então,
Se ele lhe der a confirmação de que é a vontade dele, então você pode confiar nisso e dizer, porque então você pode acreditar que Deus fará como ele disse, porque Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e ele mantém sua palavra. Então você confia na palavra dele. Temos a palavra aqui, a Bíblia, mas ele também nos fala através do Espírito Santo. E você precisa ter certeza de que é o Espírito Santo falando com você, e não apenas o diabo, um demônio, ou algo que você está pensando em sua própria cabeça. Não podemos ignorar a realidade das doenças, nem cair no discurso de que seremos imunes a elas, pregado por muitos pastores. Não devemos nos deixar iludir por falsas profecias de invulnerabilidade diante das enfermidades. Embora seja importante manter a fé, não podemos negar a existência dos males e nossa vulnerabilidade a eles nesta vida, se for da vontade de Deus. Devemos compreender que agimos em resposta à palavra de Deus, não o contrário. Quando o diabo engana as pessoas, ele sempre inverte a Escritura. O movimento da palavra da fé é ao contrário. Eles acreditam que primeiro você declara algo, falando no reino espiritual, e então, por causa do seu poder de fé, a força da fé, isso acontecerá. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão dos seus frutos. Agora, eles tiram esse versículo do contexto, mas se você realmente ler todo o capítulo, então você começa a perceber: homem, isso não está falando sobre falar coisas à existência, criando a realidade. Em nenhum lugar, na verdade, nas Escrituras, a Bíblia diz isso. Este capítulo em Provérbios está falando sobre os danos que as pessoas causam ao dizer as coisas erradas, não controlando a sua boca, a sua língua. Veja o versículo 20. Do fruto da boca do homem, seu estômago se satisfaz. Ele se satisfaz com o produto dos seus lábios. E o versículo 4 diz: As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é um ribeiro borbulhante. O versículo 6 diz: Os lábios do tolo trazem briga, e sua boca convida uma surra. O versículo 7. A boca do tolo é a sua ruína, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. O versículo 8. As palavras de um sussurrador são como deliciosas guloseimas. Elas descem às partes mais íntimas do corpo. O versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete tolice e passa vergonha. Você pode ver claramente o que a Bíblia realmente significa aqui. A coisa mais estranha sobre esses falsos mestres é que eles são tão presunçosos, arrogantes, estão apenas se exaltando e tentando trazer Deus ao seu nível. Mas Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmos mais do que convém, mas pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Outro aspecto importante a ser compreendido sobre esses líderes do movimento da fé é que eles priorizam mais as revelações pessoais do que um ensino bíblico sólido. É alarmante a quantidade de práticas questionáveis ocorrendo na igreja, então por que eles persistem em inventar novidades à medida que avançam? Oh, Deus me disse isso, e Deus me disse aquilo. E se eles não inventarem, o ensino que recebem é dos demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, essas pessoas, esses falsos profetas, também dão falsas profecias às pessoas. As pessoas vêm porque querem ouvir: oh, qual é esta profecia de Deus? Mas nunca a testam. Então, essas pessoas vão e dizem: oh, vejo que Deus está me dizendo isso sobre você. Vejo que Deus está me dizendo isso sobre seu trabalho. Eles meio que leem o futuro. Às vezes, inventam essas coisas em suas próprias cabeças. E às vezes, são apenas espíritos enganadores, falando através deles. Mas então o problema é que as pessoas simplesmente os seguem e acreditam neles cegamente. Elas não testam os espíritos. É isso que as Escrituras nos dizem para testar os espíritos. Ouça, você precisa entender isso. Houve falsos profetas no passado, há falsos profetas hoje e sempre haverá falsos profetas no futuro. Jeremias capítulo 14, versículo 14 diz: Os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei,
nem lhes dei ordens, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês uma visão mentirosa, uma adivinhação inútil e o engano de suas próprias mentes. Agora ouça atentamente. Se você vai a uma igreja que está sempre enfatizando os dons do Espírito Santo em detrimento de outras verdades fundamentais que não pregam, então você tem uma igreja muito perigosa que está fora de equilíbrio, e essa igreja é um alvo muito fácil para os demônios entrarem e imitarem o trabalho do Espírito Santo. Onde as pessoas não conhecem a palavra de Deus, as diretrizes para o trabalho do Espírito Santo, não confiem cegamente em ninguém. Você não sabe qual espírito está neles. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 diz: Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Isso também é para vocês, líderes da igreja, que rapidamente nomeiam alguém para uma posição de liderança sem realmente conhecê-lo. Você tem que ter cuidado com essas coisas. Tem que orar primeiro. Uma das situações mais lamentáveis é a quantidade de pessoas que foram prejudicadas por causa deste falso ensino do movimento da palavra da fé. Muitas delas estavam doentes, clamaram a Deus por cura, outras enfrentavam dificuldades financeiras, buscaram sua bênção e ajuda financeira. No entanto, nada aconteceu. Mas essas pessoas disseram: se eu tiver fé suficiente, estou falando isso à existência. E então nada acontece porque sua intenção está errada, sua teologia está errada. Elas acreditam em mentiras. Eles não entendem porque esses pregadores, esses pastores, dizem que acontecerá se tiverem fé suficiente. Então, o que há de errado com minha fé? Eu tenho fé, o que aquele pastor disse. Tenho que falar à existência. Tenho que declarar então, em nome de Jesus, serei curado. E então nada acontece. E eles não entendem por que vieram a Deus. Acreditam nele como seu Senhor e Salvador. E agora trazem isso que aprenderam com esse pastor, como devem fazer, mas nada acontece. Então, o que há de errado com a fé deles? Eles estão realmente salvos? Então chegam à conclusão errada e pensam que não têm fé suficiente ou que Deus não os ama. Algo está errado e eles não entendem. Então isso prejudica sua fé, seu relacionamento com Deus, e pensam que Deus não cumpre suas promessas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, equipado para toda boa obra. Você sabe, no cerne desses falsos ensinamentos do movimento da palavra da fé, está a velha mentira de que você pode ser como Deus, como um Deus, pequenos deuses, Gênesis capítulo 3, e está enganando milhares de novos cristãos, ou até mesmo descrições que não entendem o que um cristão verdadeiro realmente é, mas estão buscando um caminho diferente que não é bíblico de alguma forma. Então, não deixe ser manipulado por esses falsos ensinamentos e evite sequer ouvi-los. A fé não é uma ferramenta que se usa à vontade, como em um mundo de fantasia. Ela não é algo separado de Deus. Nossa fé reside em Deus, provém dele, é Ele quem nos concede fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E você também sabe que o próprio Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. E então, no versículo 3, diz que você pode controlar seu próprio destino simplesmente falando o que quiser para o reino espiritual, usando a força da fé. Claro que não diz isso, em nenhum lugar nas Escrituras diz isso. Sim, você pode crescer na fé, mas você não pode criar fé por si mesmo. Você não pode reivindicá-la de algo chamado força da fé. A fé vem de Deus, e então você pode crescer na fé, crescendo espiritualmente, conhecendo Deus, tornando-se um cristão maduro. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, nem levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Agora, se você precisa de discernimento, se precisa de sabedoria, continue a ler as Escrituras para crescer espiritualmente e peça a Deus por discernimento e sabedoria, e Ele lhe dará, porque Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.